Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo Summit Imparare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Sou Gilberto Baceto Júnior, sou químico, pesquisador culinário e terapeuta Ayurveda. Eu sou professor no curso de naturopatia do Instituto Imparare, em parceria com a Unip. E hoje a gente está aqui reunido para falar de um assunto muito bom, muito importante, que é a questão dos lipídios na dieta. Então, essa palestra ela é muito atual, e pensando agora, né, na época da pandemia, por exemplo, que é uma época que preocupa muito a gente em relação aos nossos cuidados com a nossa saúde, com a nossa alimentação, estudar os lipídios, os óleos e as gorduras, e a melhor forma de utilizá-los na nossa culinária, na nossa forma de se alimentar, responde para a gente com aquilo que é de mais importante em termos de alimentação e saúde, ou seja, como a ciência pode contribuir para que a gente possa, de fato, ter uma alimentação que seja responsável e responsiva para as nossas demandas de vida moderna, contemporânea, com todas as dificuldades e os desafios que a nossa vida apresenta. Então, antes de chegar propriamente na nossa palestra, eu gostaria de dar uns recados bem importantes. Então, já estão abertas as inscrições para a pós-graduação do Imparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os cursos. Lembrando que todos que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitações online na área de interesse que indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, você deverá printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com a hashtag #SummitImparare e marcar 3 amigos e o @Instituto Imparare. Aproveito para informar também que para a entrada vigente, agora em março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar sua especialização ainda esse ano, não perca a excelente oportunidade. Bom, são esses os recados, agora vamos iniciar a nossa palestra. Em primeiro lugar, eu queria dizer, então, por que dessa escolha, né? Quando o Instituto Imparare me convidou para participar do Summit, eu pensei em vários temas, mas um deles me chamou bastante atenção, e que às vezes passa despercebido, que inclusive é uma das questões que a gente conversa muito no nosso curso de naturopatia, nas aulas de dietologia, que são as aulas que eu ministro dentro desse curso. Justamente a gente faz um aprofundamento sobre as qualidades, né, dos alimentos, as propriedades dos alimentos, as melhores práticas de comensalidade, de formas de se comer, né, de combinação de alimentos, de horários, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha longevidade e melhor qualidade de vida pensando em alimentação. Então, eu fiz um recorte, né, de todo o universo de coisas interessantíssimas que a gente conversa no nosso curso de naturopatia, e eu resolvi, então, trazer um tema que é super atual, super necessário de ser pensado e refletido, que é o uso de gorduras e lipídios da dieta. Tema que é bastante controverso, muitas vezes, e, inclusive, está diretamente associado a uma questão que preocupa muitas pessoas, especialmente agora na pandemia, que é a questão do sobrepeso, da obesidade, né, o processo de engordar, de aumentar de peso, justamente porque os lipídios, eles têm uma correlação direta, né, com, a depender do consumo que a gente tenha, com o aumento de peso, porque eles são bastante calóricos. Mas a gente vai ver que essa função calórica dos lipídios não é a única e exclusiva função desses macronutrientes tão importantes na nossa alimentação, né? E é esse desafio que eu trago agora, né? Pensar nessa importância, nessa funcionalidade e como a gente pode manejar
o uso desses lipídios, desses óleos, dessas gorduras, de forma responsável, e para que a gente tenha uma alimentação cada vez mais saudável, confortável, prazerosa, e é disso que a gente vai falar agora. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. Pois bem, minha gente, quando a gente fala em lipídios, né, lipídios é o termo técnico para óleos e gorduras, né? Então, a gente sabe que deixa a comida muito mais gostosa e saborosa. Fazer um arroz, a gente usa um azeite para fritar um alho, por exemplo, ou então, quando vai fazer uma proteína animal, né, a gente vai usar um óleo, ou usa a própria gordura, que faz parte dessa proteína, e os alimentos que são gordurosos, como o abacate, que são extremamente saborosos. Uma questão imediata dos lipídios, ou seja, óleos e gorduras na dieta, é justamente o prazer que eles dão no paladar. Né? Então, a gente consegue lembrar muito bem que a gordura, os óleos, as gorduras, eles são muito saborosos, são muito prazerosos. Mas o que será que está por trás em relação à saúde? O que esses lipídios podem oferecer para a minha saúde? Bom, a primeira coisa falada sobre eles é que eles são fontes diretas de caloria para o nosso metabolismo. Né? Então, comendo lipídios, óleos e gorduras, a gente tem aí uma oferta energética, né, para o nosso metabolismo muito grande. Bom, além disso, eles também compõem nutrientes essenciais para a nossa constituição. Então, não dá para pensar, né, no corpo humano se não pensar, por exemplo, no metabolismo do colesterol ou nos triglicérides, que são lipídios, né, correlacionados com a nossa dieta, com a nossa alimentação, e que são nutrientes essenciais. Sem eles, não dá para viver. Bom, a questão também da gordura corporal é super importante, né? A gente precisa ter uma certa gordura corporal. E essa gordura corporal, ela vem da dieta, obviamente. A gente constrói o nosso corpo a partir da dieta. Então, ela oferece uma proteção mecânica dos nossos tecidos. Então, se eu, por exemplo, agora estou sentado na cadeira, né? E para o meu bumbum sustentar o peso do meu corpo sobre a cadeira, ele está ali se valendo da proteção mecânica da gordura que fica no bumbum, que é uma região do corpo que, inclusive, tem bastante gordura corporal, costumeiramente. Também a gordura é importante para a gente manter a nossa temperatura corpórea. Na alimentação, quando a gente come alimentos que possuem algum tipo de óleo ou gordura, ela dá bastante saciedade, isso é muito importante. Um fato que as pessoas não costumam pensar tanto, mas que é extremamente relevante, é a questão da modulação da resposta imune, que é um assunto que a gente vai puxar no finalzinho dessa palestra. Então, aguarde até o final, que esse ponto é muito importante e é tema de preocupação de todos nós hoje, especialmente por conta da pandemia. Como os lipídios podem ser influentes na resposta imunológica no nosso organismo. Bom, eles são construtores aí como nutrientes essenciais de vários hormônios e da membrana celular, né? E também eles transportam os lipídios da dieta, eles transportam vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K. Ou seja, nos alimentos gordurosos ou nos óleos dos alimentos que a gente consegue trazer de forma substancial essas vitaminas. Então, tirar lipídios da dieta talvez não seja uma boa opção, justamente porque os lipídios eles também têm essa função nutricional de carregar essas vitaminas tão importantes para o nosso metabolismo. Bom, se a gente for pensar, então, nesses lipídios na dieta, nós temos várias categorias. A gente pode classificar, então, como óleos vegetais, óleo extra virgem, refinados, blends e azeites lampantes. Gordura animal, por exemplo, nata, manteiga, ghee, que são originárias do leite de vários tipos de animais, mas especialmente leite de vaca. Banha de porco, gordura de carne, são algumas das gorduras utilizadas também para culinária. Aí temos classificação de gordura vegetal hidrogenada, como margarinas, cremes vegetais, gorduras vegetais.
e gorduras trans, que são tão polêmicas, né, mas existem muitas evidências científicas, né, que mostram que essas gorduras trans, inclusive as hidrogenadas, elas ajudam, são fatores de risco para aterosclerose, por exemplo, né, e para outras dislipidemias, como aumento de colesterol, aumento de triglicérides, enfim, outros problemas aí de saúde relacionados a esses tipos de lipídios. E, então, gorduras trans a gente vai encontrar em produtos industrializados, via de regra, e produtos de confeitaria. Esses produtos de confeitaria industrializados que são muito apetitosos e apelativos ao paladar, justamente porque possuem muita gordura, e dentre essa gordura tem aí essa porcentagem de gordura trans. Pois bem, como eu sou formado em Ayurveda e trabalho com Ayurveda, existe um critério que a gente, inclusive, discute nas nossas aulas de dietologia, que é o critério da potência de um alimento ser quente ou fria. Então, eu vou só explicar rapidinho para vocês, mas eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha para quem não conhece esse conceito. O Ayurveda é a medicina tradicional indiana, mas, de qualquer forma, quem tiver mais interesse vai poder estudar isso depois ou encontrar com a gente nas nossas aulas, onde a gente pode explicar com mais detalhes. Mas, de qualquer forma, essa ciência tradicional indiana, ela reconhece que os óleos, eles não são essencialmente somente lipídicos, mas que os óleos, os lipídios, né, os óleos alimentícios, culinários, eles oferecem para o nosso metabolismo a possibilidade de, na visão do Ayurveda, aumentar o fluxo metabólico e, portanto, causar aquilo que a gente chama de potência quente. E para uma pessoa que é calorenta, uma pessoa que é bastante agitada, uma pessoa que é bastante nervosa, talvez esses óleos de potência quente, né, vão sobreaquecer esse sistema, esse tipo de pessoa. Então, ele tem que ser usado com parcimônia para essas pessoas em especial. Mas o que ele quer dizer, por exemplo, óleo de amendoim, óleo de rícino, gergelim, mostarda, milho, amêndoa, são tipos de óleos de potência quente na linguagem do Ayurveda. E, portanto, em estações quentes ou pessoas que são muito calorentas, tem que ter uma utilização parcimoniosa desses óleos, que justamente pode dar uma sobrecarga fisiológica pelo uso, justamente porque essas pessoas já são calorentas. Uma outra contrapartida, nós temos a descrição dos óleos de potência fria. Por exemplo, oliva, ghee, que é a manteiga clarificada, abacate, óleo de canola, girassol, soja e coco. Também aqui eu vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, né, para a gente se encontrar nas aulas de dietologia do curso de naturopatia, para que a gente discorra um pouco melhor sobre o que é essa coisa da potência fria e quente. Mas, de forma geral, os óleos de potência fria, eles são refrescantes do sistema. Então, no verão, ou então pessoas muito calorentas, elas se beneficiam no uso também parcimonioso dessas substâncias. Então, a potência, ela é muito interessante nesse conceito do Ayurveda, porque ela me dá 2 direcionamentos para óleos de acordo com a natureza individual de cada pessoa. Mas isso vai ficar para vocês estudarem com mais calma em outro momento. Aqui eu só deixei para a gente ver essa questão. Falando aí de lipídios, de óleos culinários, de usos culinários, a gente tem o óleo de palma e azeite de dendê, que na verdade vem do mesmo fruto, e essa parte da polpa, né, que é colorida, olha que interessante, ela tem essa cor bem laranja intensa, é daqui que sai o azeite de dendê, e essa castanha branca aqui dentro é da onde é tirado o óleo de palma e palmiste, muito utilizado pela indústria, né, o óleo de palma e palmiste, na substituição de gorduras vegetais hidrogenadas, justamente para reduzir a contaminação por gordura trans, né? Então, provavelmente, os biscoitos que você tenha comido, ou salgadinhos, provavelmente são feitos com óleo de palma
justamente para não ter gordura vegetal hidrogenada. Bom, falando de lipídios de forma geral, nós temos vários tipos de lipídios, mas só para a gente se lembrar, um que é muito clássico e bastante encontrado na nossa dieta são os ácidos graxos. Os ácidos graxos, quimicamente falando, eles têm uma terminação química de ácido, né? Que é essa terminação em azul aqui. E aí ele vai ter a classificação de saturado, quando a cadeia carbônica, né, os carbonos têm ligação simples entre si. Agora, ele vai ser chamado insaturado quando ele tem uma ligação dupla, ou mais de uma ligação dupla. E aí, percebam bem que na estrutura da molécula, quando tem uma ligação dupla, ele forma, no espaço físico que a molécula ocupa, ele forma uma quebra, né? Essa quebra, esse cotovelo, ela faz com que esse ácido graxo insaturado, ele não se deposite com tanta facilidade quanto o saturado, uns sobre os outros. Então, este ácido insaturado, ele vai, vamos assim dizer, escorregar melhor uma molécula sobre a outra e ele vai ter mais cara de óleo vegetal. Já as gorduras saturadas, porque as ligações simples faz com que a molécula tenha uma disposição espacial longilínea, permite que essas moléculas se empacotem, formem camadas no espaço, se organizem melhor, e por se organizarem melhor, a temperatura ambiente, ou um pouco mais fresco, né, uns 15 graus, 17 graus, essas substâncias, elas vão ter um aspecto mais sólido, e aí a gente vai falar de gorduras saturadas, né, como é o caso, por exemplo, da banha do porco, do óleo do coco, que quando tiver ali uns 20 graus, elas têm uma cara um pouco mais sólida. Claro, se você pôr na panela, ela vai derreter, mas já os insaturados, como é muito comum encontrar em óleos vegetais, pelo fato de ter essa dupla ligação, ele forma um cotovelo, e esse cotovelo, então, faz com que a molécula não se deposite com tanta facilidade uma sobre as outras, e a temperatura ambiente, você vai encontrar essas moléculas fazendo parte, então, dos óleos vegetais. O que nós temos, então, é que na dieta, né, se você, normalmente, as gorduras de origem animal, elas têm maior quantidade de ácidos graxos saturados, as gorduras, ou melhor, os óleos de origem vegetal, eles têm maior quantidade de ácidos graxos insaturados. É por isso que é tão falada a dieta mediterrânea, né, como protetora das doenças cardiovasculares, né, da aterosclerose, justamente por causa do consumo de azeite, e mesmo de alimentos de origem marinha, justamente porque tem uma boa quantidade de óleos insaturados, que tem essa característica de não se empacotar, tem maior fluidez, e aí tem um efeito metabólico relativamente favorável para a saúde. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco também com mais detalhes. Bom, então, existe uma classificação de ácidos graxos insaturados bem famosas, com bastante debatidas nas ciências da nutrição, e aí tem o ômega 3, 6 e 9, mas, então, esses ácidos graxos, ômega 3, 6 e 9, aqui, como exemplo, o ômega 3 e o 6, eles são ácidos graxos essenciais para a nossa dieta, ou seja, o nosso corpo precisa da ingestão desses ácidos graxos. Ou seja, se a gente não consumi-los na dieta, a gente vai ter problemas de saúde, com certeza. Bom, uma organização que esses ácidos graxos têm, tanto nos vegetais quanto nos animais, inclusive em nós, seres humanos, é que eles não vão estar na forma de ácidos graxos livres, como aqui. Eles vão estar normalmente empacotados em 3 moléculas de ácidos graxos com um glicerol, formando aquilo que a gente chama de triglicérides. Então, não é que você vai encontrar facilmente ácidos graxos livres na sua corrente sanguínea. Normalmente, isso vai estar na forma de triglicérides.
E os triglicérides é que, portanto, vão aparecer lá no exame do médico, quando você faz um exame de sangue, e aí o médico dá aquele puxão de orelha, fala, olha, seus triglicérides estão altos, né, tem que tomar cuidado com a saúde. É isso aqui que a gente está falando, então, desse tipo de molécula. Bom, as gorduras trans, como a gente estava falando, que elas aumentam o risco para doenças cardiovasculares, elas têm uma configuração espacial, apesar de elas serem feitas de origem vegetal, elas têm uma configuração espacial parecida com os ácidos graxos. E, portanto, elas também caem nessa questão do empacotamento, né, da solidificação à temperatura ambiente. Por isso que elas são chamadas de gorduras trans. Elas acontecem muito em produtos industrializados e, inclusive, ela foi banida, né, dos Estados Unidos na produção industrial de alimentos, e deve ser banida, inclusive, por causa do mal que ela faz, do aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, é assim, os alimentos industrializados de pacotinho, eles normalmente são bastante ricos em gordura, né? Quando você morde um salgadinho, uma bolacha, faz crack, tenha certeza que aquele crack tem a ver com a composição de carboidratos e lipídios. Muitos desses lipídios podem ter gorduras vegetais hidrogenadas e gorduras trans. Então, tome cuidado, é interessante evitar ao máximo, né, fazer com que esses tipos de produtos alimentícios façam parte da sua dieta convencional do dia a dia. O melhor mesmo é comer comida de verdade, feita em casa, ou caseiras, ou evitar consumir frequentemente esses tipos de produtos industrializados. Bom, então, a gente já falou aí da diferença entre óleos e gorduras. Uma coisa bem importante para a gente pensar é a seguinte: os óleos e as gorduras, quem já viu isso de uma manteiga envelhecida, uma manteiga muito velha, vai perceber que ela tem um cheiro e um gosto peculiar. Esse cheiro e gosto de uma manteiga envelhecida, ou, por exemplo, quem já comprou óleo de linhaça deve saber disso, é um gosto daquilo que a gente chama de gordura rançosa ou óleo rançoso. Mas o que é uma gordura ou um óleo rançoso? É uma gordura e um óleo que passou por reações químicas e que, a partir deste momento, ele já não está na sua forma ideal para cumprir uma função nutricional adequada para o corpo. Então, aquilo que tecnicamente poderia ser benéfico, como um lipídio nutricional, através do tempo, do desgaste, da exposição ao calor, à luz, esse lipídio que poderia ser bom para a saúde, a partir de agora, ele vai sofrer reações químicas com produção de radicais livres, e esses lipídios oxidados, eles, então, são muito maléficos para a nossa saúde, com várias questões. Uma delas é, por exemplo, de atrapalhar a integridade das membranas celulares. Isso pode, de forma geral, causar ou promover inflamações, né? Elas podem ajudar o processo aterosclerótico, ou seja, o processo de formação de placas de ateroma, né? Que são processos de inflamação na nossa circulação. Além de predispor, né, o organismo a outras doenças inflamatórias, doenças autoimunes, artrite, predispor até mesmo a casos de câncer. Então, assim, tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama de oxidação lipídica, ou seja, o processo de envelhecimento de óleos e gorduras. Por isso que quando o tema é o uso de óleos e gorduras, a gente tem que prestar muita atenção para a qualidade desse óleo e gordura, né? Em geral, quanto mais fresco, mais novo, melhor para a saúde, justamente porque a gente evita de comer óleos e gorduras rancificados, oxidados. Então, um exemplo, né, deles é o colesterol oxidado. Então, por exemplo, colesterol oxidado você vai encontrar no leite em pó. No leite fresco de uma ordenha recente, você não vai achar
a priori, colesterol oxidado, não em grande quantidade. Mas no leite em pó, por ele ser um alimento industrializado e de longo tempo de prateleira, o colesterol naturalmente presente no leite, ele vai passando por reações químicas e ele vai se oxidando. Pois bem, o colesterol oxidado, ele tem propriedades aterogênicas, citotóxicas, ou seja, ele faz mal para as células, cancerígenas e mutagênicas. É claro que num pouquinho de leite em pó, não é suficiente para fazer um estrago na saúde. Mas quando a gente fala de dieta, tudo que a gente puder fazer para comer mais alimentos frescos, comer mais alimentos in natura, e menos processados, menos industrializados, é melhor para a nossa saúde, justamente por causa do efeito cumulativo que tem esses produtos ou esses compostos, especialmente oxidados, quando a gente fala de lipídios. Então, como a gente falou, a gente pode encontrar colesterol oxidado, por exemplo, no leite em pó. E aí, então, Gilberto, como é que eu identifico se um óleo está rançoso, se uma gordura está rançosa? Normalmente, pessoal, esse alimento ele vai ter um gosto ruim, um sabor de envelhecido, de rançoso, né? Ele teve uma alteração de sabor. É isso que acontece, por exemplo, da manteiga envelhecida. Um gosto de peixe muito forte, um gosto estranho. Algo de ruim não está bom. Então, você vai perceber que aquele alimento ele está rançoso. A melhor coisa a se fazer não é tentar recuperar e utilizar aquele alimento na sua preparação culinária. A melhor coisa a se fazer nesse caso, para uma gordura envelhecida, é, infelizmente, jogar fora. Né? A melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Bom, a linhaça, ela tem uma excelente composição de ômega 3, que são óleos essenciais, ácidos graxos essenciais importantíssimos para a saúde. Só que o que acontece? Muitas pessoas usam farinha de linhaça. Só que a farinha da linhaça, quando você quebra a semente e tritura ela, você expõe ela ao oxigênio da atmosfera, do ar. O contato do oxigênio do ar com esses ácidos graxos, ômega 3, faz com que eles se oxidem. E aí entra naquele processo de oxidação que a gente estava falando, né, da produção de lipídios oxidados. Os lipídios oxidados, eles fazem mal para a saúde. Então, comer farinha de linhaça, a princípio, essas farinhas que são feitas e armazenadas, não é uma coisa tão benéfica do ponto de vista nutricional. O mais importante é você, se for usar farinha de linhaça, é que você faça na hora a sua farinha e use na sequência. Fazer farinha ou comprar prontas e deixar elas armazenadas por tempo facilita que você vá comer farinha de linhaça rançosa. E aí você perde o valor nutricional e, além disso, você ingere substâncias que fazem mal para o seu metabolismo e para as suas células. Então, as farinhas, de modo geral, são feitas de ingredientes vegetais, farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de milho. Então, essas sementes, elas possuem lipídios. Então, em alguma extensão, os lipídios dessas sementes, quando viraram farinha, elas podem se oxidar. Então, tem que tomar cuidado também. É interessante que você possa provar, né, se você for comprar a granel, e ver se essa farinha está com gosto bom, se está com gosto ruim, porque, às vezes, dá para perceber que a farinha também tem um aspecto de envelhecida, de oxidada. Por isso que as farinhas também têm prazo de validade. Esse é um dos pontos. Farinha de arroz, idem, né? Pode se tornar rançosa nesse sentido. O gergelim, por ser um alimento altamente lipídico, né, ele tem bastante quantidade de óleos, ele tem que se prestar atenção nele por conta disso. Se for descascado, pode saber que vai ter maior exposição dos lipídios do gergelim com o oxigênio do ar. Então, por isso, facilita o processo de oxidação desses lipídios. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Eu recomendo, independentemente se você for comprar com casca ou sem casca, que você sempre prove um pouquinho do gergelim que você for comprar, especialmente se for a granel.
E aí descarte ou não compre aqueles que tiverem com gostos de envelhecidos, porque aí já tem bastante lipídios rançosos nesses alimentos. Bom, o coco, ele é um alimento muito saboroso, mas ele também é um alimento lipídico, porque ele tem muitos lipídios, muitos ácidos graxos na sua composição. Mas como a gente estava falando antes, os ácidos graxos, os lipídios, eles se oxidam com certa facilidade. E o coco não é diferente. Se você abrir um coco fresco e deixar ele fora da geladeira, você vai perceber que dentro de um dia, ou até menos, ele vai ficar com gosto de rançoso, né? Ele vai ter vários lipídios ali oxidados. E isso já não é bom para a saúde, não é bom para o consumo, né? E aí, o que acontece? Todo produto industrializado de coco, seja coco ralado, leite de coco ou água de coco, vai precisar de muitos conservantes. Então, minha gente, é o seguinte, se você for comprar coco ralado, leite de coco e água de coco, normalmente, saiba que esses produtos, eles vêm com grande quantidade de conservantes, ou pelo menos eles têm conservantes, e a gente sabe que os conservantes, é muito melhor a gente preferir o alimento fresco sem conservante do que o alimento com esses produtos químicos, que são feitos sinteticamente, não tem um correlato nutricional, né? Um metabisulfito de sódio, que é um conservante, ele não é um nutriente encontrado na natureza, ele é um produto químico, e, portanto, quanto mais a gente puder evitar, melhor para a nossa saúde. Então, saiba que se você tem usado bastante esses produtos de coco, normalmente esses produtos são feitos com vários conservantes. Aqui está um exemplo. Eu peguei para vocês verem uma marca convencional de coco ralado, vendida em mercados, né? E aí tem lá, ingredientes: polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada e o conservador INS 223. Se você procurar esse conservador, ele é um metabisulfito de sódio. Olha que características que ele tem. Pode causar reações alérgicas, pessoas sensíveis, asmas, dores de cabeça, irritação gástrica, e etc. Perdas de vitamina D1, deve ser evitado por pessoas com doenças no fígado ou rins. Enfim, tem uma série de consequências que, claro, não é todo mundo que vai ter reações a isso, mas por esse composto não ser nutricional, ele pode, em alguns indivíduos, oferecer algum risco à saúde. Então, ele é considerado um aditivo químico seguro, né, pela Anvisa, pela Agência de Controle Sanitário do nosso país, mas se você, enquanto consumidor, puder evitar o uso, né, de produtos processados de coco e dar preferência para aqueles que são frescos, tanto quanto melhor para a sua saúde. Justamente porque você evita aí o consumo desses aditivos químicos conservantes. Pois bem, as oleaginosas cruas, né, as castanhas, amendoins, castanha de caju, do Pará, que são deliciosas, né? É sempre bom provar antes para ver se elas não estão com gosto envelhecido, porque envelhecido já são rançosas. Se você puder comprar mais frescas e com a casca, eu sei que dá trabalho, mas é uma maior garantia, né, que ela vai estar com menos lipídios oxidados. Aquelas, às vezes, mix de castanhas, né, ou castanhas laminadas ou quebradas, às vezes são mais baratas de comprar, mas justamente elas tendem a estar também mais oxidadas. Então, esse é um ponto que você pode tomar cuidado na hora de fazer suas escolhas. Leites de oleaginosas, né, leite de amendoim, leite de girassol, leite de castanhas de forma geral, é bom pensar neles sempre frescos, justamente feitos na hora, para não ter essa questão da oxidação dos lipídios desses alimentos. Então, já que os lipídios eles se oxidam, é bom da gente ter o cuidado de conservá-los, né? Então, na geladeira a gente vai guardar óleos extras virgens de coco, linhaça e alguns outros. O azeite de oliva a gente vai guardar em local fresco e seco, protegido do sol e em garrafas escuras. Portanto, se você encontrar no mercado algum azeite de oliva vendido em garrafas claras, não compre, porque
A luminosidade, ela facilita a oxidação dos componentes do azeite de oliva. Agora, os óleos refinados, como esses que a gente compra, né, no mercado, de milho, de canola, de girassol, de soja, esses já foram, de certa forma, estabilizados pelo processamento industrial, e aí eles podem ser armazenados nas garrafas plásticas, da onde eles mesmos são embalados. Aí não teria uma preocupação especial quanto a isso. Em relação à qualidade do óleo, se você, obviamente, conseguir uma variedade orgânica, ou pelo menos uma variedade que seja extra virgem, porque a extra virgem são os óleos que são, por exemplo, a oliva extra virgem é o óleo prensado a frio. Então, você tem a qualidade nutricional mais robusta daquele alimento que deu origem ao óleo, né? Então, é preferível extra virgem ou, pelo menos, uma variedade orgânica. Dá uma procurada aí no seu bairro, talvez você encontre. Agora, os óleos de origem convencional, eles podem ter uma questão aí com resíduos do processamento industrial, talvez resíduos de glifosato, justamente que são insumos usados na agricultura, né? É um agrotóxico utilizado na agricultura da soja, do milho, dessas culturas transgênicas que dão origem a esses óleos tradicionais. Bom, na culinária, existe o seguinte: o ponto de fumaça é o ponto de temperatura que aquele óleo ele vai começar a soltar fumaça, de fato. O termo é exatamente esse. Só que o ponto de fumaça, ele mostra uma degradação daquele óleo, uma degradação química, né, por reação pelo calor, que, nutricionalmente falando, você perde, né, uma qualidade nutricional daquele alimento. Então, os óleos, né, quando a gente vai falar de fritura ou de refogar, é melhor observar aqueles que têm maior ponto de fumaça. Então, por exemplo, como a oliva tem um ponto de fumaça de 191 a 206 graus Celsius, e o de soja tem 226 graus Celsius, a gente não vai usar o azeite de oliva para fritar as coisas, porque ele se degrada com esse calor intenso mais fácil do que o da soja, né? A gente encontra, por exemplo, frituras no azeite de dendê, mas as pessoas não tendem a fritar no azeite de oliva. Não é bom fritar coisas no azeite de oliva, inclusive. Bom, por falar em fritura, vamos pensar, né? As frituras, elas são muito saborosas, muito gostosas, e existe uma transferência de calor muito intensa, né? O óleo, ele absorve muito calor, transfere calor para o alimento, né? Você jogou um bolinho de arroz ali para fritar, por exemplo. O calor excessivo do óleo, ele vai fazer evaporar a água da superfície, formam bolhas e crostas, né? E aí, nessas bolhas, entra o óleo da própria fritura. Então, as frituras, elas absorvem óleo da onde elas estão imersas. E aí, esse óleo absorvido vai fazer com que as frituras, elas tenham uma composição lipídica maior do que o alimento feito cozido, ou refogado, ou assado, por exemplo. Então, as frituras, elas são gostosas, são saborosas, mas por que elas ganham em quantidade de óleo e às vezes perde em termos de alguns nutrientes? É interessante a gente manejar o uso para não ter uma ingestão frequente de frituras. Deixa para fazer uma friturinha gostosa lá na sexta-feira, no sábado, e não comer com frequência, tá bom? Se você puder evitar de comer fritura todos os dias, isso vai ser uma benção para a sua saúde. Bom, não deixar, para quem gosta de fritura, quando for fazer, não deixar o alimento fritando demais, porque forma acrilamida, que é uma substância tóxica. O alimento deve ser picado em pedaços não tão grandes nem tão pequenos, para facilitar o tempo de fritura. Não reutilizar o óleo, porque óleo reutilizado, com certeza, ele está mais transformado quimicamente, ele é mais maléfico para a saúde.
deixar o óleo estar quente para fazer o devido cozimento, e aí usar como opção ou óleo de soja, girassol, milho ou amendoim. Não usar azeite de oliva para fazer fritura. Você pode usar tranquilamente o azeite de oliva para fazer refogados, né? Para refogar um vegetal, para refogar um alho para fazer arroz ou feijão, mas para fazer fritura de imersão não se recomenda. Você até pode usar o azeite de oliva para fazer assados, né? Assar uma abóbora, por exemplo. Mas para fazer fritura de imersão, não faça isso, porque o azeite de oliva ele é muito instável ao calor. E aí você tem uma perda nutricional e um acréscimo de produtos que são deletérios para a saúde. Bom, o alimento frito ele pode ter até 45% de óleo, então existe um aumento grande de óleo. Os nutrientes do interior do alimento tendem a ser preservados, mas na parte superficial eles tendem a ser degradados justamente pelo excesso de temperatura transferida do óleo ao alimento. Muitos ácidos graxos do óleo são destruídos e vitaminas lipossolúveis, A, D e K, do óleo são oxidadas. Então, é isso. Comer fritura de vez em quando, tá tudo bem comer de vez em quando, tá tudo ótimo, elas são gostosas, são muito bem-vindas, dá para fazer uma festa. Mas todo dia não recomendamos. Como a gente falou, as acrilamidas, elas são substâncias tóxicas, portanto, e muito encontradas em frituras, né? O campeão de acrilamidas são as batatas chips, e também as batatas fritas, tanto chips quanto fritas, são os campeões, e outros produtos industrializados, como biscoitos, pizzas, fast food. Então, tem que tomar cuidado para sempre dar preferência à comida de verdade e não tão frequente fritura. Aqui a acrilamida, né, ela se forma de uma reação química nessas frituras, e ela é uma substância tóxica que, em primatas, alguns macacos, foi identificado a promoção de alguns tipos de câncer. Bom, acrilamidas é um ponto de importância nas frituras, que faz com que a gente pense em evitar frituras frequentes, fritura para de vez em quando, e também, se for fazer fritura, aqui o portal da Anvisa vai dizer para a gente que está razoável usar milho, soja e palma, mas o azeite de oliva não. O azeite de oliva ele é muito instável ao calor, a fritura ele não serve, e também ele predispõe a maior formação de acrilamida. O azeite de oliva, o ideal é que ele seja, então, extra virgem, porque o extra virgem é a azeitona prensada, né? Mas existe um processo de refinamento do azeite de oliva, onde você pega aquele bagaço que sobrou da azeitona prensada, passa por solventes, refina esse óleo, e aí esse óleo já tem péssima qualidade, né? Então, em termos de saúde, se for usar algo de oliva, que seja o extra virgem. Os outros tipos devem ser evitados ao máximo. Por exemplo, óleos combinados de soja com azeite de oliva ou aceites de oliva que foram refinados. Então, existem os do tipo extra virgem, virgem, lampante. O lampante, inclusive, ele é proibido para consumo, e aqueles combinados com soja. O azeite de oliva combinado com soja, ele tem baixa qualidade e algumas fraudes aí pode fazer com que ele seja misturado, inclusive com lampante, que é proibido. Então, tem que se tomar cuidado. Eu sugiro que, se você for fazer opção por azeite de oliva, que se faça, então, pelo extra virgem. Alguns casos são reportados na Anvisa, né, de azeites que são adulterados. Então, tem que tomar cuidado com isso. E, como eu falei que eu ia comentar com vocês sobre a questão da associação dos lipídios à dieta e atividade imunológica, ponto de bastante interesse agora na nossa pandemia, é o seguinte: as células do sistema imunológico, por exemplo, neutrófilo, basófilo,
os linfócitos, macrófagos, elas estão espalhadas nos tecidos corporais e também na circulação sanguínea, justamente para fazer o monitoramento de micro-organismos ou de processos infecciosos. Pois bem, as células do sistema imunológico, elas dependem dos lipídios circulantes no sangue para o seu metabolismo. Então, para elas funcionarem, para elas fazerem as suas atividades, elas vão precisar de ácidos graxos essenciais, e esses lipídios, eles vêm da dieta, justamente porque os lipídios que estão no sangue, eles são produzidos a partir daquilo que você come. Então, existe um efeito de imunomodulação, ou seja, uma influência na atividade imunológica a partir de ácidos graxos essenciais, aqueles que a gente tinha comentado no começo, ômega 3 e ômega 6. Então, existe uma relação entre aquilo que se come na alimentação e a qualidade da nossa resposta imunológica. Então, esse é um ponto bem importante para se pensar, como é importante pensar na qualidade dos lipídios na dieta. Então, o que tem se verificado atualmente? Que os lipídios do tipo ômega 6, que são os mais comuns da dieta contemporânea, dos países em desenvolvimento e desenvolvidos, inclusive no Brasil, eles são essenciais. Sem ômega 3 e sem ômega 6, a gente não cresce, a gente não mantém as nossas células, os nossos tecidos, e a gente não pode criar, inclusive, resposta anti-inflamatória no organismo, ou mesmo inflamatória. Então, esses componentes, eles são essenciais para a nossa saúde. Mas, se a gente consumir mais ômega 6, em detrimento de ômega 3, ou seja, uma proporção grande de ômega 6 na dieta, que é o que acontece com as dietas contemporâneas, cheias de alimentos industrializados, ultraprocessados e fast food, faz com que esse excesso de ômega 6 ele tenha um peso, porque justamente ele tem um papel na imunossupressão, ou seja, diminuição da capacidade imunológica de defesa contra agentes invasores. Ele tem uma atividade de promoção de tumor e de inflamação também. É claro que isso não é um ponto isolado, isso deve ser visto com outras questões da saúde da pessoa, ciclo de vida, nível de estresse, outros fatores da alimentação, presença de tabagismo, presença de consumo de álcool, enfim, outros aspectos são importantes, mas o ômega 6 ele tem esse papel, e ele é encontrado em óleo de milho, girassol, soja e canola. O ômega 3, ele já tem um efeito diferente. Enquanto que o ômega 6 ele estimula a inflamação, o ômega 3 ele tem um papel anti-inflamatório, né? Ele diminui a translocação de macrófagos, que são relacionados à inflamação, e inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, esses são alguns mecanismos. A gente vai encontrar ômega 3 em quantidades razoáveis para a nossa dieta nos óleos da linhaça e também nas sementes da linhaça, soja, canola e produtos de origem marinha, como peixe, óleo de peixe. E linhaça, lembra, né? A linhaça, ela é relativamente mais barata do que os óleos de peixe, até mais fácil de ser encontrada, e é importante que a gente faça consumo de óleo de linhaça ou das sementes da linhaça mais frescas, não armazenadas por muito tempo. Então, só para finalizar, para sintetizar tudo isso que a gente conversou aqui, primeiro, os lipídios, as gorduras e os óleos na dieta são fundamentais para a nossa saúde. Sem eles, a gente não tem como ter saúde, porque o nosso metabolismo depende deles. Eles são responsáveis, né, pela aquisição de vitaminas A, D e K, que são também fundamentais. Eles são responsáveis por várias
manifestações na nossa fisiologia, são importantes para a atividade imunológica, inclusive, e a gente viu que é importante pensar, então, na qualidade, evitar o excesso dessas gorduras, desses óleos, sempre usar em quantidades moderadas. A gente viu também que é importante dar uma prioridade para alimentos de verdade, comida de verdade, e que usem óleos e gorduras de qualidade, frescos e relativamente variados, e sempre pensando em não consumir em excesso esses tipos de alimentos gordurosos, justamente porque o excesso deles podem contribuir com problemas de saúde, como a gente discutiu aqui. E para sintetizar, a qualidade dos alimentos lipídicos e dos óleos que a gente consome na alimentação também interfere e impacta na nossa resposta imunológica, favorecendo a inflamação ou favorecendo o manejo da inflamação, uma atividade anti-inflamatória, importante também para a nossa saúde de forma geral. Então, eu queria agradecer a todos vocês, a todas vocês, pela paciência e audiência, por estar com a gente nessa palestra. Vou deixar aqui com vocês os meus contatos. Eu peço que me sigam nas redes sociais, que eu sempre compartilho conteúdos muito interessantes sobre alimentação, saúde e Ayurveda. Espero que vocês tenham gostado. E, se quiserem, fiquem à disposição para entrar em contato e nos vemos aí nos rolês da vida. Um grande abraço, obrigado, Instituto Imparare, e muita saúde para vocês, muito esforço, muita dedicação, que a gente possa passar e superar essa pandemia juntos. Um grande abraço e até mais.